Bem-vindos a mais um episódio de O Canteiro, podcast que traz aí conhecimento, né, para toda a cadeia da construção civil. Fala, Henrico, como é que você tá, cara? Tudo bom, André? Beleza pura. Parece. Hoje vamos abordar, então, essa seara orçamentária. O que vamos falar hoje? Então, vamos falar um pouquinho de custos de uma maneira, digamos, uma visão geral do processo de custos, tá? Desde a fase de concepção do negócio até a hora do vamos ver. Então, como meu pai fala, eu vou lavar a égua hoje, cara. Quero te perguntar muita coisa. Talvez eu te atrapalhe de tantas perguntas, mas Sim, problema. vai Reconheço, ser... faz os cortes. Ah, fechou. É isso. Vamos lá, então, tocando. cara, vamos falar desse assunto que é quase um enigma, né? Como acertar um preço. Se eu acertei, eu realmente acertei? Vamos lá, vamos falar sobre isso, cara. Bom, uma frase de um amigo meu que eu acho ótimo, que é o seguinte: orçamento é uma somatória de erros. Olha só. Então, via de regra, você erra tudo, mas eventualmente a somatória vai chegar num ponto razoável do negócio. Excelente. Bom, conceitualmente, a visão de custo de um empreendimento ela varia ao longo do desenvolvimento do design, que a gente aqui estipulou que a gente vai chamar tudo que é a parte de desenhos, de design, e a área de projeto, que é o empreendimento, como empreendimento para a gente não ter o problema aí de o que é projeto, o que não é projeto. É que fica cara, extremamente bem lembrado, né? Obrigado. Que é, galera? Quando a gente fala de gestão de projeto, pode ser estou montando uma sapataria, isso é um projeto. E não necessariamente é o projeto hidrossanitário. Então a gente, nos nossos podcasts aqui, a gente trata, quando a gente fala de projeto, desenho, cálculo, matemática, física, engenharia das coisas, projetual mesmo, a gente chama de design. E projeto pode ser com um olhar de empreendimento. Muito bom. Segue. Beleza. Então, para a gente fazer qualquer percepção de orçamento, a gente tem que entender em que momento que a gente está no desenvolvimento do empreendimento. Quando a gente está... Então, assim, isso daqui é uma visão que começa lá com o empreendedor. Então, um belo dia, alguém vira e fala assim, pô, estou pensando em fazer um shopping center. Ou estou pensando em fazer um prédio de office, ou corporativo. Ou estou pensando em construir a minha casa. Ou eu estou pensando em qualquer coisa. Nesse momento, você não tem quase que informação nenhuma. E aí, você vai usar algumas técnicas que te vão dar um nível de precisão muito baixo. Aí, na medida em que você... E aí, assim, existe em teoria, o pessoal fala que você pode, nessa fase, estimar o orçamento e ele vai variar de menos 20 a mais 100% do que você imaginou, né? Sim. No nível de definição do baixíssimo. No nível de definição baixíssimo. Você tem só um conceito. Será uma igreja. Pronto. Então, a partir daí, você começa a desenvolver o negócio e você vai para um estudo de viabilidade. Quando você está fazendo o estudo de viabilidade, você tem que ter um pouco mais de informações. E aí você consegue fazer com que teu custo varie de menos 15% a mais 50%. Já restringiu um pouquinho. Já foi um pouco. Aí depois você vai para um projeto, para o design conceitual. E aí quando você está nessa fase conceitual, tua margem de dinheiro vai de menos 10 a mais 30. Depois você vai para o projeto básico. E aí você já tem uma riqueza maior de informações. E aí você vai de menos 5 a mais 15. E aí depois você vai para o executivo. E ao longo do desenvolvimento do executivo, você vai ficar em mais ou menos 5 a 10% do curso. Então, isso só para você ter uma visão de como
você vai afinando e afunilando essa visão de custos, tá? Galera, o que é definições que a gente está falando aqui? Vou construir, então, um prédio de 6 andares. Definições de viabilidade seriam, beleza, a área, tipo do apartamento, tipologia, se é 1, é 2, é 3, lá. Depois as definições vão amadurecendo. Por exemplo, vai ser em alvenaria estrutural ou vai ser em concreto armado? A laje vai ser treliçada ou vai ser uma laje plana? E aí, isso aí são definições que ele vai andando. Eu vou usar PEX ou vou usar PVC? Eu vou usar um barramento blindado ou vou usar cabeamento? Eu vou dividir centro em 1, 2, 3 dimensões ou um centro só? Tudo isso são definições, decisões que tu tem que tomar ao longo do desenvolvimento dos processos, do projeto, né, do design. E é só para contextualizar esse termo que o Henrico muito bem traz aqui, que é definição. Que o cara fala, pô, mas eu já defini, vai ser o corporativo. Não, mas calma, né? E aí, quantas outras definições e cada uma delas com um degrau a mais na riqueza de detalhes. Exatamente. Então, o custo, ele varia em função de diversos pontos. Basicamente, escopo, cronograma, o contexto de onde você está inserido e os riscos do negócio. Então, quando você pensa em uma construção, você pode estar fazendo usar o mesmo design, o mesmo projeto e construir um do lado do outro, mas o tempo é outro, a equipe envolvida é outra, todas as envoltórias mudaram. Então, o mesmo projeto físico vai ter um custo diferente dependendo do momento e do lugar e da gente que está envolvida no negócio. Excelente. Então, isso é muito importante, porque assim, eu sei quanto custa fazer, você não sabe, né? Isso é muito teórico, né? Mas na prática, a vida real é muito mais complexa do que tudo isso, né? É muito bacana, adorei a frase que colocou no início, que é a soma da... É uma somatória de erros. Uma somatória de erros, porque a gente vai errar tanto com essas variáveis gigantes, né? Porque pode ser, beleza, o cobre mudou porque tal coisa, demanda de mercado, estação do ano, festividades, política. Cadê a engenharia aqui? Não estou falando nada de engenharia. São variáveis também que vão afetar. Não, por exemplo, o momento atual. Hoje, o Trump falou que vai impor uma tarifa de 25% para importação de aço. O que vai acontecer com o mercado de aço? É o tipo da coisa que pode ser que o aço suba, pode ser que o aço desça, porque não vai ter como vender para os Estados Unidos, vai sobrar material. Eu me lembro uns anos atrás que a Evergreen, que era a maior incorporadora da China, comprou cobre no Chile e não tinha mais cobre no Brasil, porque todo o cobre que os chilenos produziam ia para a China. E o cobre estourou de preço. Sim. Que adianta você saber quantos metros você tem de cabo? Perfeito, perfeito. Sabe? Não é assim que a coisa funciona. Então, você tem toda essa envoltória que eu estava comentando, que é muito maior do que simplesmente você saber o quanto custou o outro empreendimento, ou quantos metros de cabo eu vou precisar para fazer o negócio. E a gente estava comentando muito isso na linha do BIM, né? Muitos clientes me procuram por causa da metodologia BIM e falam assim, é BIM, então eu vou setar o orçamento. Eu falo, calma, para que é um abismo, né? Sim, então o levantamento quantitativo geométrico tende a ter uma precisão muito maior. Perfeito. Mas calma, é um levantamento quantitativo geométrico. Por que a gente chama geométrico? Porque ele é lá, assim, 27,32 metros de cano PVC de 3/4. Tu compra assim? Não. Tu compra em vara de 3 ou de 6 metros. Aí já muda tudo. Então a precisão não é essa, né? Aí a maneira que tu compra, quanto que tu compra, onde tu estoca, quanto que tu transporta, a época que tu compra, tudo isso compõe esse mar de erros que tu falou. Adorei essa frase, que é uma soma dos erros. Assim. Aí você pega assim, por exemplo,
a expertise da tua equipe de instalação. Perfeito. Eventualmente, você vai pegar um cara que é mais qualificado, que perde menos material, que um outro que é mais que vai perder Rápido e mais. perde mais material. E aí? Então, assim, não dá para a gente ser muito estreito nessa visão. Assim. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz para administrar esse tipo de coisa. Bom, ao longo dessa fase que eu estava comentando, a gente tem como fazer gerar estimativas. Tá? Então, numa primeira fase, a gente faz estimativa análoga, que chama. Então, você pega e fala, bom, eu construí um prédio de 10 mil metros quadrados e custou X reais por metro quadrado. Agora, eu vou fazer um de 15 mil metros. Quanto vai custar mais ou menos? E aí você faz, por analogia, você chega em algum lugar. Isso é a visão mais rudimentar do processo. Excelente. Numa etapa seguinte, você pode partir para uma visão paramétrica. E aí você acaba usando coisas como o CUP, por exemplo. Então aí você tem, o CUP tem vários enquadramentos. Então você tem vários tipos de construção que tem cubes específicos por regiões específicas. Sim. Então você vai ter lá números que, se você estiver construindo um prédio de Minha Casa Minha Vida em São Paulo, você vai ter um número. E se você pegar a metragem quadrada, você pode chegar numa ideia de custo. É um custo paramétrico. Vamos lá, galera. CUB significa custo unitário base, né? Então ele é um custo por metro quadrado. Eu sei que, né, é besteira de você falar, mas só para todo mundo que está nos ouvindo e nos acompanhar aqui. E é isso aí que tu falou. É uma referência que tu pode pegar tudo a tua metragem quadrada e multiplicar. E tem os pulos do gato. Cansei de pegar erros também, que o pessoal fala, eu previ isso e usei o CUB. Eu falo, calma, né? O CUB não leva para consideração isso, aquilo, aquele outro. Então o pessoal tinha maceteado muita coisa que não se levava, elevadores, só leva conta da fundação direta e não indireta, e tinha um monte de coisinhas. Então atenção a esses detalhes, não é nossa intenção entrar nos detalhes, mas sempre tem detalhes, né? Volto a frisar, é um conjunto de erros, cara, maravilhoso isso. Mas então, aí é uma visão paramétrica. Você ainda não está analisando o teu projeto em particular, você ainda está trabalhando em cima de metro quadrado ou qualquer coisa do tipo. Na medida em que você vai desenvolvendo o projeto, aí você tem isso daí, esses modelos, eles chamam de up-bottom. Sempre as coisas em inglês, mas é a maneira que se fala. Então, essas primeiras versões são de cima para baixo. Perfeito. Aí, quando você tem mais detalhamento, você faz o inverso, que chama um bottom-up. Então, aí você já tem um escopo relativamente definido e você vai orçando de baixo para cima. Então aí você começa a poder usar as clássicas composições e tudo mais, e aí você vai agregando etapas de obra, orçando cada um dos itens e fazendo uma somatória. Então você começa a dissecar o teu orçamento e conseguir ter mais condições de fazer uma estimativa melhor do processo. Show! Após essas visões, você tem uma visão que é as de risco. Então você começa a analisar quanto as coisas podem ter de problemas e como é que você faz para ponderar isso. Então, existe uma visão que chama-se 3 pontos. Então você pega uma visão de custo otimista, uma visão de custo média e uma visão de custo pessimista. Excelente. E aí você traça médias. Então tem 2 tipos de metodologia para fazer isso. Uma é média simples e a outra é uma média ponderada, onde você põe peso maior na visão, digamos, média do custo. Perfeito. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma
uma fundação. Uma fundação, digamos, em estaca raiz. Aí você vai ao mercado e você pega preços. Então eu tenho lá um preço de 10, o outro dá um preço de 12, o outro dá um preço de 15, o outro dá preço de 17. Aí você vai fazer uma média. Aí, qual tendência? Isso é um negócio que depois a gente vai ter um episódio específico falando sobre equalização de propostas e tudo mais. Mas a tendência é você capar o custo menor, desconsiderá-lo e usar os 3 preços que você entende que são mais razoáveis e colocar o mais baixo como uma visão otimista e aí pegar o médio como e aí pegar o mais alto como pessimista e aí você cria um preço médio para quê? Por quê? Porque se você não conseguir contratar o teu preço otimista, você se ferrou. Se você botar o menor Por aí, imagina cadeia, tu botou todos os otimistas. Na hora de contratar, esse vai estar ocupado, não vai te estender no prazo, vai dar pau no contrato. Exatamente. Então, não é simplesmente você pegar preço unitário, quantidade e fazer um negócio. Você tem que ter uma visão de riscos, né? Ter uma visão de que o mercado ele não vai estar sempre vendedor, né? Vai ter momentos em que você vai ter que pegar o pior preço, mas é o cara que vai te atender. Então, toda essa formação no orçamento é fundamental. Senão você acaba se perdendo. Aí, como tu bem colocou agora, que é a ponderação. Esse item, agora a gente estudou esse item, quanto que ele pesa pro todo também. Ponderar. Pô, se ele é metade da obra toda, tem que ponderar com mais carinho. Se ele é 10% da tua obra, se errar, né? Tu errou 30% de 10, quer dizer que é 3%. E aí talvez tu esteja mais do que dentro. Isso não é tua curva crítica, né? E aí depois a gente entra numa fase de gerar reservas, que isso é fundamental. Então, você pode ter... são 2 tipos de reserva que você cria. Uma é uma reserva de contingência, que se chama, que é você considerar que você vai ter algum problema no processo e você já deixa dentro do teu orçamento um percentual ou um valor que vai mitigar esse tipo de problema. Aí você tem uma outra visão, que é a visão do empreendedor, que é na hora que você fala, eu vou fazer um negócio, você deixa uma verba que eles chamam de reserva gerencial, que essa não está dentro do olhar de quem está contratado para fazer o serviço, mas está lá dentro da tua casa, falando assim, meu, eu contratei... É o pulmão do pulmão, né? Exatamente. Eu contratei essa obra por 10, né? 9 orçamento mais 1 de contingência. Só que eu estou fazendo a minha visão de viabilidade do negócio como sendo 12. Sim. Porque se eu tiver algum problema, eu consigo ainda superar esse problema e não perco a viabilidade do negócio. E posso fazer uma pergunta, né? Em relação a tempo, olha só uma aula de conceito. Em relação a tempo, quando tu tem uma dada tarefa, se tu prevê 3 dias, o profissional usa os 3 dias. Se pega essa mesma tarefa e dá 4, ele usa os 4. Se der 5, ele usa os 5. E aí tem lá a lei de Paxson, ensino estudante e tal, que trazem essas questões de usar todo o tempo que a gente tem, de só dar o gás no final do tempo, quando o tempo acaba. Isso acontece com a grana também, ou seja, se tu pegar a reserva da reserva e abrir o jogo, ela tende a ser queimada no fogo também, na gordura. Na verdade, aí entra num outro assunto que a gente ainda vai ter um episódio que é sobre modelo de contratação. Então, quando você vai contratar, você estipula uma lógica na contratação. Via de regra, o que a gente tende a considerar para negócios de maior porte é fazer um preço máximo garantido. Então, você define com o teu contratado que a obra é para custar até X. Isso sem mudança de escopo. Na hora que você tem um aditivo ou qualquer coisa assim, isso vai sendo agregado.
Mas digamos que o escopo esteja perfeitamente fechado e que não tenha nenhuma alteração. Então, a tua obra está orçada em 10. Se ela custar menos que 10, a diferença entre os 10 e o valor alcançado é rachado entre quem está fazendo o serviço e o empreendedor. Perfeito. Se o custo estoura até, normalmente é 2%, o empreendedor assume. Se estourar mais, o executor assume. Olha só. Então, assim, você trava o negócio para que não tenha problemas. Agora, tem situações, e eu já vivenciei isso uma vez, que sobra dinheiro. Então, a gente tinha lá um empreendimento corporativo grande, não sei o quê, e por condições de mercado, a gente conseguiu contratar muito bem alguns serviços relevantes. Estava sobrando aqui. Ou seja, tu conseguiu o otimizado do blando, não o médio talvez, né? E aí, dopamina em larga escala, só dá sobra boa. Exatamente. E aí o que aconteceu? A gente veio segurando o laço do negócio até o final. Quando chegou no final e a gente viu que ia dar, sobrar dinheiro, o empreendedor virou e falou assim, meu, tenho uma reserva. Eu vou usar isso daqui para levantar o padrão dos empreendimentos. E aí no final, o cara vira e fala assim, meu, vamos fazer aqui no lobby do negócio. A gente trouxe vidro da Europa. Olha isso. Um vidro com 9 metros de altura para fazer o lobby do empreendimento. E com um troço bizarramente legal. Não existia no Brasil. No Brasil, a maior folha de vidro que existe tem 6 metros. Foi fundido na Alemanha, foi laminado na Itália e veio para cá. Um negócio caralho. Por quê? Porque estava sobrando dinheiro. Quando o cara faz a viabilidade, ele está considerando que ele vai gastar aquilo lá e ainda fecha a conta. Não é para sobrar dinheiro. Sim, sim. É para você gastar aquilo e se está sobrando, você levanta o nível de empreendimento. Não, sim. Imagina o que valorizou tu ter uma área comum de cara com essas coisas, que é espetacular. Qual é o teu empreendimento que tem isso, né, Elaine? Então, assim, essa visão de custo, ela sempre tem que estar atrelada ao que você tem de viabilidade. Então, isso é o que faz o negócio funcionar. E a gente acaba estreitando muito a nossa visão, né? Quando você está lá no dia a dia, e assim, era até engraçado, porque o cara veio para você, a aula inteira você ficou segurando, chega no final, você me dá... Você quer gastar uma vida na Itália, né? Mas é que falta essa visão do global, né? Claro. E assim, gente, isso é uma das coisas que a gente sempre vai tentar passar para vocês nesses episódios, é uma visão mais ampla do processo, né? A gente não tá aqui para dizer o beabá dos... A gente quer que vocês entendam como o assunto é amplo e como é importante você ter a visão do outro lado, né? Isso. O micro vai estar nos cursos, treinamento, na tua formação, nos livros. O micro tá lá. Eu costumo falar muito assim, né? O que difere não é se o cara sabe ou não calcular um pilar. Todo mundo que se formou tem que saber calcular um pilar. Agora, a outra ótica, a realmente expertise, o pulo do gato, é isso que tu traz para nós com essa experiência vasta que tu tem. E galera, é isso que é o diferencial. Tenho certeza disso. Beleza. Bom, o modelo de fazer um orçamento, e isso é importante, isso é o beabá, mas é muito, muito importante, que é o seguinte, na medida que você tem um escopo definido, você precisa dissecar esse escopo e montar o que a gente chama de EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Então você vai lá e divide o negócio em preparo do terreno, em infraestrutura, em superestrutura, em fechamentos, etc, etc, etc. Então você vai lá e você vai abrir todo o escopo nos subitens. Aí você vai fazer o levantamento das diárias. Você vai traçar um cronograma em que você vai enxergar
a concomitância e as interdependências e tudo mais. E aí depois você vai partir para fazer essa visão de custo, que também custo depende do cronograma, né? Perfeito. Então, quando você traça um cronograma, você está subsidiando a área de orçamentos a fazer o orçamento. Beleza? Então, a lógica é essa. Define escopo, define cronograma, define orçamentos. Ok? O planejamento seria entre o cronograma e o orçamento, por exemplo. Na verdade, o planejamento é todo o processo. Fazer isso é se planejar, complete. Tá? Mas é muito importante que você enxergue o processo dissecado, que aí é aquela visão do bottom-up, que é você pegar e ir no detalhe. Aí você tem, com essa visão aberta, bem ampla, aí você consegue ficar na linha de entender quais são as tuas necessidades, como você estrutura equipes, como é que você ajusta teu orçamento. E aí você começa a separar o que é custo direto do que é custo indireto. Então, a visão de custo direto é tudo que está relacionado ao processo construtivo. Então, aí tem literaturas que colocam que custo direto é o custo de levantar uma parede, que são custos que, digamos, que você agrega ao... Ele é evolutivo para o teu negócio. É o que você incorpora ao produto final. E deixa como custo indireto tudo que não está incorporado. Mas a visão que eu entendo mais correta é tudo que está dentro do canteiro, tudo que acontece dentro do canteiro é custo direto da construção. Você tem custos fixos e custos variáveis. Então, o engenheiro da obra, ele é um custo fixo, mas ele é um custo direto. O coordenador, que passa uma vez por semana, é um custo indireto. Tá? Então, quando você monta um orçamento, você faz a visão de custo direto, tudo que está envolvido no processo de construção. E aí depois tem um negócio que se chama PDI, que é o que é lucro e o que é despesa indireta da empresa para fazer a obra. Perfeito? Então, essa percepção ela é fundamental para que você possa separar e entender o que é a tua responsabilidade de gestão. Então, sei lá, se você... O BDI da empresa que garante que você tenha um diretor, que você tenha um gerente, que você tenha um comprador, que você tenha toda a estrutura de apoio ao processo. Aquela história, é o que essa obra paga a fração da construtora que tem N obras, né? É um rateio do geral. Exatamente. E isso é o que é o tal do PDI. Então, o que é gestão de obra é o custo direto, que são materiais aplicados e toda a equipe envolvida no processo de aplicação do negócio. Sabe que é um papo legal que a gente pode tratar um dia, e a gente fala bastante aqui, é a questão do Lean Construction, né? Que fala um pouco disso, de o que é uma atividade, assim, aquelas atividades transitórias ou só parciais. Assim, por exemplo, tô esperando tu transportar o material de um lado do canteiro para o outro lado do canteiro, e que não é nem o lugar final que aquele material vai estar. Essa atividade, ela não agrega valor, né? Tu não tá efetivamente ganhando metro quadrado, não tá fazendo nada. E aí tem uma seara muito grande que eu acho que vale a pena de gravar um episódio falando sobre isso também. Perfeito. Muito bacana. Mas é basicamente essa a lógica de você montar um orçamento. Aí depois a gente vai passar para a fase de controle de custos, que é uma outra seara que ela envolve diversas possibilidades que valem um episódio específico para isso. É um negócio bastante interessante porque você vai evoluindo a percepção do que está acontecendo. Então, por exemplo,
você tem um avanço físico e você tem um avanço de desembolso. Às vezes, essa visão, você tem uma perspectiva que a coisa está indo bem e eventualmente não está, né? Porque você tem uma defasagem de tempos, então aí entra a questão de caixa versus competência. Tem muita coisa para ser analisada nisso e é bastante interessante essa visão. Eu tinha uma profissional renomada do mercado, né, que dava aula nas pós-graduações sobre orçamento. Então, deixar um abraço para a Rosângela Castanheira, nossa amiga aí. É muito bacana, porque ela falava muito assim, não tem uma curva só que é físico e financeira. Tu tem uma curva S do físico e uma curva S do financeiro, e vale a sobreposição dela para achar aquele ponto, famoso ponto de desistência, que pode ter problema dos contratos. E é muito dessa abordagem que tu está trazendo. Eu não sou da área orçamentária, né? Você trabalha com projetos, mas é impressionante o quanto é um mundo essa questão de entender o teu avanço físico, muitas vezes desproporcional ao teu avanço financeiro. Ah, vou fazer uma obra em estrutura metálica. Tu tem que dar uma entrada para a fábrica, adquirir o material para daí fabricar, para daí te mandar em obra, e tu desembolsou 30, 40% daquele montante e tu não tem um parafuso na obra. Não andou nada. Teu avanço físico ainda tá em zero, só que tá fabricando. E aí tem coisa que não. Se vai tijolo, aí tu pagou, tá na obra. Pagou, tá na obra. Então o avanço, o desembolso e o físico é mais casado, mas tem um universo inteiro pra falar sobre isso. Né? Agora, um negócio que é muito importante, que é a interação entre orçamento e design, que é como a gente vai afinando o processo. Então, eu acho que o melhor modelo, e eu não sei quanto o cliente está afim disso, mas é você definir diretrizes, fazer um projeto básico, orçar esse projeto básico, verificar se ele está aderente ao orçamento, ao custo que você está projetando. Se não tiver, dá um feedback para o projetista, fazer alteração no projeto para ir ajustando o negócio para quando chegar no fim, tá legal, né? Porque eu já vi muito projeto que o cara faz todo o desenvolvimento, na hora que eu acho assim, "Ih, estourou o custo." Mas porque não teve essa questão de desenvolver o projeto junto com o orçamento. A gente aqui fala muito, atrela ao resultado, ao nível de decisão que tu tomou e quando que tu tomou essa decisão. Acho que o trivial de mercado, assim, os mais antigos, que tu desenvolvia aí ou no Nankin ou no CAD, que são iguais, né? É desenho, os dois são só desenho, não é modelagem nem simulação, mas enquanto tá só nessa área desenho, muitas vezes tu quer tomar as decisões uns desenhos terminados. Então tu espera a fase de executivo de todos os projetos estarem prontos, para daí tu validar o teu orçamento, o teu fornecedor, tudo aquilo. E nessa hora, você vê que não dá, ou não encaixa no tempo, ou não encaixa no bolso, não encaixa em alguma coisa. E aí tu quer mudar, mas o tempo já foi. E aí tu tem que redesenhar, né? Então, mesma coisa compatibilização. Chega lá no final e tu descobre que tá incompatível. Ah, não, mas tudo bem, vou ter que mudar a rota. Bom, se mudar a rota, vou ter que mudar o dimensionamento. Se mudar o dimensionamento, talvez eu tenha que mudar a especificação. Se eu mudar o dimensionamento e a especificação, tô mudando a solução. Se eu mudar a solução, mudei tudo. E aí, quando que tu muda as coisas é fundamental. Então, na esfera projetos, a gente tenta conduzir com os clientes da melhor maneira possível, é assim, ó, de quando que ele vai tomar a decisão. Quando que ele vai olhar, vai ter certeza que aquilo lá vai ser de alvenaria estrutural, vai ser de concreto amado, vai usar isso, vai usar aquilo, em todos os âmbitos de design, né? Então, é quando tu tomou uma decisão e baseado no quê? Que eu acho que é totalmente aderente ao que tu tá falando. Então, assim, faz todo sentido que o trabalho de orçamentação vá junto com um projeto, né? Então, isso é algo que eu não vejo muito no mercado, né? Mas seria muito importante que na hora que a gente está fazendo a concepção do negócio, você defina um pré-orçamento dentro dessa análise de parametrizar ou qualquer coisa assim. E aí, e aí, na hora que você tiver com a projeto básico desenvolvido, aí vê,
tá dentro, não tá, mexe nisso, mexe naquilo, usa os conceitos de Pareto, né? Quer dizer, enxergar onde que tá os grandes pesos de custo, a tentar mexer ali, né? Para ir fazendo com que o projeto seja desenvolvido aderente à expectativa que você tem de custo. Colocar, pessoal, que o Pareto é o famoso princípio do 80-20, né? Ou seja, nessa situação, é o que, quais os 20% que tu vai mexer que vão te dar 80% dos resultados, né? Então, tem toda uma seara para falar do Pareto. Um dia, quem sabe, a gente fale um pouquinho sobre ele. Completamente. Mas é basicamente isso. A gente tem que cuidar do orçamento desde a fase de concepção. Senão, você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Cara, eu tenho umas perguntas, olha só. O que que acontece? Bom, primeira coisa, existe um abismo, não, eu ia falar janela é muito sutil. Eu acho que existe um abismo entre o olhar orçamentário da construção civil e os projetistas. Inclusive, em outros países, né, há relatos, não tenho assim confirmações, mas que a responsabilidade orçamentária vem do projetista e que faz todo sentido, né? No nosso caso aqui, não. E é interessante porque os projetistas são descolados disso, né? Eles acabam não tendo essa noção orçamentária e muitas vezes não é porque eles são ruins, é porque eles são blindados dessa informação e que deveria ser o contrário. Nessa seara, nessa mecânica que tu acabou de apresentar para nós, ou seja, tu ter um orçamento num nível de definição inicial, conceitual, viabilidade, desenvolvimento básico, tipo, tu retroalimentar o teu business plan, né? A gente teve vários exemplos assim, agora o mercado está aquecido, né? Aí o mercado está aquecido, construções de alvenaria estrutural crescem muito. Aí tu vê, tem fila de blocos, fábrica de blocos já começam a virar gargalo. Aí, dependendo da tua edificação, tu pode ter variação, é cerâmico, é concreto, então também é um gargalo. Avisa o teu projetista, liga para ele e fala, pesquisei e tá difícil. A gente teve um caso bem interessante daquela história da modulação, né? Então a gente modula uma arquitetura, pessoal, só para todo mundo entenda, modular é quando tu pega um projeto arquitetônico e faz pequenos ajustes para que ele fique em distâncias, em dimensões cabíveis à alvenaria estrutural, que é modulada, né? Então isso é modular uma arquitetura. E quando tu modula, por exemplo, com uma família de 29 e de 39, são duas modulações um pouco diferentes, dão variação, e para nós, tudo bem, são duas famílias. Não, no mercado quando está aquecido, fica mais cara a mão de obra de família de 29, porque o rendimento da obra cai. Só que ninguém avisou isso no projeto, para nós é só cálculo, né? Então tem que ter a atenção de alimentar os projetistas. Aí eu estou fazendo um apelo como projetista, alimentem consultores, empreendedores, né? Enfim, empreiteiras, alimentem os seus projetistas com a base de cálculo que tu tá usando. Eles vão saber calcular para ti a melhor solução, mas tu tem que dar o norte dos valores. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Eu acho que tem assim, tem dois momentos, né? Duas situações. Uma é quando quem te contrata é um empreendedor e eventualmente ele não é do ramo. Não sabe, né? Exatamente. Ou quando quem te contrata é o construtor, né? Então, o empreendedor, você deveria, ou o empreendedor deveria colar na estrutura de projetos um orçamentista e fazer com que o projeto avance com o orçamento, né? E não que termine. Quando é construtora, teoricamente, ela tem essa expertise. Exato. Então, ela já vai te dar o input falando assim, vamos trabalhar com tais técnicas, né? Vamos nessa direção, porque hoje o mercado quer melhor desse jeito, melhor do... E a história da base orçamentária, né? É a velocidade dela, a expertise da equipe dela. Como ela sabe qual é a método e a performance de cada sub-equipe dela. Então ela tem input esses valores. A gente não tem como saber esses valores, né? E em termos de orçamento, bases orçamentárias tem prioridade. Tem mais de 30 bases orçamentárias aos países hoje. E aí vai fazer a federal, SINAP, tu vai para o estadual, tem aqui em São Paulo tem CDHU, tem aquela EDIF, tem várias outras. Eu tô falando 2, 3, tem mais de 30. Então, se a gente não usar a base orçamentária correta, uma orientação correta, tá basta, o orçamento não tem nada a ver, né? E outro dia eu estava fazendo um trabalho para um cliente e eu estava analisando
a variação de índices. E aí você tem uma questão que é muito interessante, que é a cesta básica do que você está fazendo. Então, eventualmente, você está fazendo um projeto que ele tem muita alvenaria, ou tem muita estrutura, o peso de cada um desses serviços diferencia um índice de reajuste. Então, eu estava fazendo uma revisão orçamentária que em 2 anos aquela cesta básica variou 9% com o índice da CDHU, por exemplo. Sim. E o INCC deu 13%. Olha só. Então, é muito complexo isso, porque às vezes você reajusta um negócio e você acha que vai conseguir chegar lá no fim e não vai dar. Sim. Porque esses índices, eles não retratam a tua realidade necessariamente. É um composeu que tu tem, não é um valor fechado. Exatamente. Excelente. Deixa eu fazer perguntas. Primeira delas, se tu fosse resumir, qual é o principal erro nos orçamentos na construção civil? Por exemplo, se uma construtora ou um empreendimento faz e erra, quais foram, na tua visão ou no teu olhar, os principais erros para que a galera não cometa? Então, isso é muito de obra para obra. Te enquadrei nessa. Não, é que assim, não tem uma resposta pronta. Eu já vi erros muito bizarros. Então, por exemplo, teve um caso de uma obra que era com aquelas fachadas pré-moldadas de concreto e tinha revestimento em granito. E o orçamentista não se ligou que na fachada a janela era recuada. E aí Então, eu tinha todo um requadro a granito que não foi orçado. meu Deus do céu. E isso deu uma mega diferença, porque o cara olhou chapada a planta. Sim. E ele não viu que o negócio tinha essa diferença. Então o cara tomou um pau lascado num negócio desse. Fundações. Às vezes você considera lá um comprimento teórico de estacas. E quando você vai para a prática, não é. Sim. Então aí entra aquela visão que eu estava falando de cenários otimistas e pessimistas. Sim. Quer dizer, E gerenciamento de riscos, é que a gente já falou também. exatamente. Então, assim, tem muita coisa que é difícil. Teve um caso muito legal. Isso aconteceu na década de 80 ainda, né? Faz uns dias, né? Que a gente tinha... a gente fazia obra por administração e aí eu chamava o condomínio para pedir a verba por um período trimestral. E aí eu projetei que na época a gente ia fazer, acho que 4 lajes naquele período. E pedi tanto dinheiro. Na época a gente tinha uma inflação galopante e a gente fazia o orçamento em ORTN. Acho que você não ouviu falar nisso, né? Que era a obrigação reajustada do Tesouro Nacional. Olha só. Então você pegava aquele dinheiro a valores de hoje, dividia por isso, que era um índice que era reajustado praticamente diariamente, e você ia agregando custo pelo valor do negócio naquele dia. Então chegava uma nota hoje, eu pegava aquilo lá, dividia pelo LTI de hoje e ia lançando no orçamento. E era uma maneira que a gente tinha de, tipo, se livrar do efeito inflacionário. Era um absurdo. Era um absurdo. Chegamos a ter 80% ao mês de inflação no campo. O que aconteceu? No final dos 3 meses, eu só consegui fazer 3 lajes. Acabou o dinheiro. Sim, o mercado sobe, tu deu dinheiro para Sabe, o custo ia subindo de um jeito que ele não conversava com o índice de reajuste que eu tinha. Então aquele dinheiro que eu pedi para fazer 4 lajes, só consegui fazer 3. Aonde que eu errei? Sabe? Na real, tu não errou, né? Enfim, a inflação. O negócio o negócio descolou de um jeito que o dinheiro evaporou. Mas na época, lembra que, claro, eu era, né, muito jovem, mas eu lembro que a gente recebia e tu tinha que ir no mercado fazer um ranchão.
Porque dali a uma semana o teu dinheiro não valia mais nada. E aí tu tinha aquelas máquinas etiquetadoras, ficava etiquetando alucinadamente. Tu tentava pegar os produtos do fundo, porque não tinha dado tempo de etiqueta. Era sensacional. Isso, e era uma diferença brutal, às vezes deu outro, sabe? E imagina agora numa coisa que não é rápida, que tu tem 28 dias para cura do concreto, sendo que o preço mudava do noite por dia, né? É loucura isso, cara. Então, assim, essa variação de custos por inflação definitivamente não tem nada a ver com um índice qualquer que você defina. Perfeito. Então, por exemplo, a gente já estava falando disso. Se o mercado fica comprador, de repente aquele aço que você orçou a 10 foi a 12. Oferta e procura, né? E o que eu faço? Como é que eu vou? Isso não é um erro de orçamento, mas isso é uma falha na gestão de riscos, né? Então, essas reservas de contingência e tudo mais trabalham nesse sentido, né? Então, quando você monta teu orçamento, você tem que levar em conta cenários. Isso não é uma matemática simples, né? É uma complexidade importante para você trabalhar. E depois dessa fala, o quão pequeno é agora um levantamento quantitativo de uma dada disciplina isolada, né? Ah, quantos metros de fio? 2,5 milímetros. Mas isso não é nada na fila do pão, né? Claro, é importante você acertar as quantidades, mas isso é só, acho que uma pequena parte da tua assertividade. Porque eu tenho uma outra pergunta que é assim, uma visão. Beleza, a gente falou agora um pouco dos erros, tu colocou que não tem fórmula mágica, falou que muitas coisas podem fazer variar no orçamento de obra e foi muito bem explicado, muito legal. A outra pergunta que eu tinha era relacionada. Eu cheguei a perguntar sobre os omissos, não. Tinha um momento que eu imaginava que os erros vinham de serviços omissos e que tinha algumas vivências relacionadas. Bom, não é muito alinhado, mas que nem esse exemplo que tu deu. O cara errou, não contou ali no fachado, tudo bem, é um erro mais de cálculo. Mas às vezes tem um serviço omisso de, por exemplo, um elemento enterrado, e esse elemento enterrado foi considerado só a escavação, execução e que depois recomposição, compartação de X. Só que para fazer isso, tu precisava ter um rebaixamento do solo freático. Só que isso não está escrito em nenhum lugar. E aí, esse projeto foi feito por um profissional de drenagem que não olhou uma sondagem, um SPT, uma coisa assim, e o orçamento acabou não se atendo. E aí isso seria talvez um serviço omisso. Na tua experiência, isso pega? Não? O que tu diria? Então, tem casos e casos, né? Às vezes isso entra dentro dessa verba de contingência que você tem. Agora, tem situações que escapam muito do que a gente tinha imaginado. Não é normal, mas acontece. Eu acho que o grau de desenvolvimento de projetos é muito importante nessa percepção de quanto que um item que deixou de ser considerado pesa no processo, né? Então, se você tiver um projeto muito bem secado e acontecer um omisso, isso não tem relevância. Perfeito. Agora, se o projeto está muito solto, aí você vai perdendo suas verbas ao longo de um monte de coisa e de repente aparece alguma coisa e isso vira monstruoso. Perfeito. Eu já tive um caso que foi muito complexo, que foi uma questão de época do ano de fazer a obra. Que a gente estava fazendo uma obra que era a céu aberto, era um empreendimento horizontal bastante grande, e a gente pegou uma época de chuva, e a gente tinha que fazer um aterro importante. E era simplesmente inviável. Sim, sim. E aí a gente teve que... E era uma obra comercial que tinha uma data para inaugurar, que era muito... Você não pode... Era um shopping center, você não podia perder a data. E a decisão que a gente tomou para resolver esse problema foi fazer um aterro em areia. Olha só. Porque a água não... E aí isso impactou o orçamento de uma maneira que não estava previsto. Perfeito. Então, assim, são situações fora do normal que podem pesar significativamente.
Mas se a obra está bem orçada, bem parametrizada, não é com um item omisso, o outro não vai gerar grandes problemas. E essa história que tu conta é em linha com o que a gente muitas vezes fala, que é quando que tu toma uma decisão. Ou seja, lá atrás o aterro foi definido como um dado material, mas dado pela circunstância de início da obra ou dos prazos, teve que se mudar esse material. Ou seja, tu está tomando uma decisão lá na frente. E aí as surpresas ocorrem, né? Excelente, excelente. Cara, eu adorei, né? A gente podia falar muito sobre esse tema. Galera, se vocês tiverem perguntas, né? A gente sempre entende que falar com um profissional sênior, uma puta bagagem, sempre é muito importante para nós. Escrevam, coloquem comentários, coloquem perguntas, tragam temas importantes para que a gente bata um papo aqui e tente trazer o máximo de esclarecimento aí para o setor. Henrico, muito obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.